A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Juliana Valesco. E quem está aqui do meu lado? É o Valesco. É o Valesco. É o Valesco Chimenez, esposo da Juliana. Esposo da Juliana, amor da minha vida. Desejamos que você esteja bem, com muita saúde, que a presença do Senhor esteja na sua casa, na sua família. Nós estamos gravando em um sábado à noite. Nossos vizinhos estão fazendo um delicioso churrasco. Talvez vocês escutem algumas vozes de fundo, faz parte. E o texto de hoje é a nossa meditação de hoje, irmãos. Ela é no livro de João. João, no capítulo 4. E depois vai ter uma outra leitura, que é onde, Valesco? É João capítulo 4, todo o texto, praticamente todo o capítulo. Ok. Bom, irmãos, esse texto nos fala sobre uma viagem que Jesus faz. Ele sai de Judá e ele vai em direção a Galileia. Pelo caminho ele passa por Samaria, por uma cidade chamada Sicar. Para quem não sabe, havia uma rixa entre judeus e samaritanos. E Jesus passa por uma cidade onde ele não é bem-vindo. Em Samaria, Jesus não era bem-vindo. A Bíblia nos fala que na hora sexta do dia, o que seria o meio-dia, o Senhor ele para diante de um poço. Os discípulos não estavam com ele nesse momento. Os discípulos tinham ido para a cidade buscar alimentos, né? Buscar comida. E aí nessa cena, irmãos, abre na minha mente assim uma imagem, né? Jesus à beira de um poço, no sol do meio-dia, com os pés empoeirados da viagem, cansado. Eu vejo aqui um Jesus viajante, um Jesus missionário, disposto a levar, né, a sua palavra, enfim, o seu ministério seria o mais correto, não é isso? O seu ministério. Levando o seu ministério. E ali ele para muito sedento. Esse poço que ele para é um poço que Jacó fez nas terras que ele deu para José. Então muitas pessoas dependiam daquele poço. E os samaritanos eram gratos a Jacó pela construção daquele poço, porque aquela fonte, aquele poço representava uma bênção para eles. E era por costume as mulheres irem até o poço com seus cântaros colherem água. Elas cuidavam dos afazeres, né, da lida doméstica. E lá adiante o Senhor Jesus ele avista uma mulher, a mulher samaritana. Essa mulher se achega e Jesus pede a ela: dá-me de beber, mulher. E a mulher rapidamente olha para Jesus e percebe que ela é um judeu e diz para ele: como que tu me pede água? Como que tu fala comigo sendo tu judeu e eu samaritana? Irmãos, eu não entendo muito bem a intenção dessa mulher aqui, mas ela discrimina Jesus. Jesus conversa com ela e diz: mulher, se tu soubesse quem que está te pedindo de beber, tu me daria da água do poço e eu te daria água. E só que a água que eu te daria seria uma água viva, da qual tu beberias e tu te tornaria uma fonte de água viva. Do teu ventre sairiam água viva e levariam pessoas à salvação. Responde então a mulher. A mulher pergunta para ele: és porventura tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Irmãos, a conversa aqui é diferente entre os dois. Jesus quer água para beber, porque ele é viajante, ele está com sede. Os profetas nos ensinam que a gente deve tratar bem os estrangeiros. Eles tinham esse conhecimento. Jesus humildemente pede algo tão simples para esta mulher. Veja, ele tem sede, ela tem um cântaro na mão e eles estão diante de um poço. E quantas vezes nas nossas vidas o que o Senhor nos pede é algo simples, é algo cotidiano. Ela só tinha que encher o cântaro e servir água. Nós chegaríamos ao céu, nós olharíamos a ela e diríamos: essa foi a mulher que saciou a sede do nosso mestre. Olha o privilégio. No entanto, ela segue nessa discussão e diz para ele: por acaso tu está falando, né, em outras palavras, em água viva? A água que tu tem é melhor do que essa água? Por acaso tu é melhor do que Jacó, nosso pai, que fez esse poço, bebeu desse poço e nos deixou esse poço? E aí Jesus diz para ela: a água que eu te der, se tu beber, se tu me der da água que eu estou te pedindo, eu te darei de uma água da qual tu vai beber e nunca mais vai ter sede. E aí, novamente, pensando no momento, pensando na água terrena,
ela se interessa e ela diz: Jesus, dá-me dessa água para eu beber para que eu não precise mais voltar para esse poço, né? Oh, preguiça, ela só não queria voltar para o poço. Irmãos, nós estamos falando de coisas diferentes nesse texto. São duas conversas, são duas óticas, são dois olhares. Na verdade, a água que Jesus diz que vai dar para ela, caso ela dê água para ele, caso ela sacie da água, sacie a sua sede, Jesus está falando de um relacionamento com ele. Você me dá a água, você sacia minha sede, e eu te darei uma água viva. Você vai se converter, você vai conhecer a mim. E essa água viva que eu te der vai fazer de você uma fonte. Porque quando você é cristão, quando você crê em Deus, você é uma fonte. E ele diz: eu vou fazer de você uma fonte, e do seu ventre sairão águas vivas, que levarão outros à salvação. Jesus está prometendo fazer dela uma pregadora do Evangelho. Jesus olha para ela e conhece o dom que ela tem. E Jesus diz para ela: me dá a água. Eu te darei uma água maior. Mas ela não entende. E aí, por fim, Jesus faz uso de uma outra ferramenta, que é a profecia, o dom profético. Jesus revela para ela e diz: vai, chama o teu marido. E aí ela diz: não tenho eu marido. Aí então Jesus revela que sabe quem ela é. Em outras palavras: eu te conheço, eu sei de toda a tua vida, eu sei de todos os teus pecados. E Jesus diz para ela: bem dissestes, como quem diz: gostei, tu não mentiu, tu me disse a verdade, não tens marido, porque tiveste 5. E esse que tem agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus diz para ela: tiveste 5 maridos, e esse que tu tens não é teu. É Jesus dizendo para ela: eu te conheço, eu sei dos teus pecados. Mas Jesus em nenhum momento ele diz: por causa disso, não te darei da água viva, e não farei de ti uma fonte que jorra a água viva e que salva. E muitos não vêm até Cristo por culpa dos seus pecados, porque Satanás é acusador. Ele nos aponta, ele nos acusa. Você não pode pregar o evangelho, você foi isso, você foi aquilo, você fez aquilo outro, você disse tais coisas. E aqui o Senhor diz: você teve 5 maridos, e agora o que você tem não é teu, você vive uma vida de pecado. O seu passado é um passado pecaminoso. Mas ainda assim eu te quero. Eu vou fazer de você uma fonte, e do seu ventre vai jorrar água viva. E você vai levar outros à salvação. O Senhor ama você. Não importe-se com seu passado. É mentira do diabo. As coisas que você fez, entrega para Cristo, não importa mais. Todos erramos. Vivemos em um mundo de pecados. Aonde pecar é comum. Aonde ser crente já está ficando criminalizado. Desrespeitando o artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos temos o direito à expressão religiosa, à livre expressão religiosa, à prática religiosa. A igreja vem sendo ofendida, calada. Novos tempos estão chegando, ou quem sabe velhos tempos. Mas a verdade é que apesar de tudo isso, o Senhor Jesus, ele sabe da tua vida, da tua história, e ele te chama. Dê água para ele. Faça o que ele te pede. Estenda o cântaro no poço, recolha a água, alcance para Cristo. O cântaro, teu cântaro cheio de água, sacie, faça o que ele pede, sacie a sede dele. E ele fará de você uma fonte que jorra água viva, salvação. E ele diz isso para ela: se tu me fez, eu te darei, eu farei de ti. E a conversa se segue. E aí a mulher acorda, né? Jesus disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Aqui ela reconhece o dom profético de Jesus. E aí ela entra numa discussão. Bom, se ele é profeta, ele vai saber me responder a polêmica. Os nossos pais, samaritanos, adoravam neste monte. Oh, glória! É como se ela dissesse a Deus: Senhor, eu aprendi com os meus pais a adorar nesse monte. E o Senhor diz para ela, e ela continua, dizendo: entretanto, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí ela coloca para Jesus uma dúvida que ela tem. Senhor, eu aprendi com os meus pais que era aqui, nesse monte. E vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém, o lugar de adoração. Ou seja, se você aprendeu o evangelho torpe, o evangelho errado, se você aprendeu um caminho que não leva a Cristo, encontre-se com Jesus.
Converse com ele. Irmãos, não foi ela que foi até Jesus, ela só foi até o poço. Num momento comum, num dia comum da vida dela. E lá estava Jesus sedento por água, disposto, com humildade a pedir os seus serviços. Jesus pede hoje os teus serviços, com humildade, com amor, mas sedento. Ele pede os teus serviços e não importa se você aprendeu que o lugar de adoração é no monte e não em Judá. Mesmo que você tenha aprendido, e não em Jerusalém, desculpa. Mesmo que você tenha aprendido que o lugar do monte, que o lugar de adoração não é, se você ter pedido a não adorar do jeito certo, ainda dá tempo. O Senhor Jesus, ele chega a essa mulher e diz: vós adorais o que não o conheceis. Ou seja, vocês nem sabem o que vocês estão adorando. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, eles adoram quem vai trazer a salvação. A salvação virá dos judeus. Então eles adoram no lugar certo. Então é como se Jesus dissesse para ela: a verdade está com os judeus e não com os samaritanos. O seu povo precisa saber disso. O seu povo precisa saber da verdade. Nós, judeus, adoramos de onde vem a salvação e vocês adoram aqui. E a conversa segue. E Jesus ainda diz para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, eu vejo muito falar, o pessoal da música, do louvor, usar esse verso. Mas ele nada tem a ver com música. Tem até música. Tem até louvores, né, que falam. Mas, na verdade, esse verso, irmãos, veja que o foco da mensagem do Evangelho é a adoração. A quem você tem adorado? Porque aqui o Senhor, ele diz, não é o lugar. Vai chegar o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é esse em espírito? Silêncio. Qual o motivo de adorar em silêncio? Perseguição. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Pai em meio à perseguição. E você só é perseguido quando você adora o Deus verdadeiro. Você só é perseguido quando você professa o verdadeiro evangelho. Quando você diz que o lugar de adoração não é lá, é aqui. E aí o Senhor coloca que esses são os verdadeiros adoradores. São esses que o Senhor busca. São esses a quem Deus tem buscado. Os que adoram em meio à perseguição, porque eles professam a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho, ela causa perseguição, porque muitos não vão aceitar, e eles vão perseguir você e o Evangelho, mas são esses que o Pai procura. E aqui ele segue dizendo, a conversa segue, e Jesus diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, em perseguição e em verdade. E aqui a mulher diz, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. É como se ela dissesse para Jesus, tu tá me anunciando a mensagem que o Messias, o Cristo, vai anunciar. Tu é um judeu? Tu tá com sede? Eu não sei quem tu é, mas a mensagem que tu tá trazendo eu conheço. Essa mensagem, quem vai trazer é o Cristo, é o Messias. E por que ela diz isso? Porque ela conhece as Escrituras. Aqui ela diz, eu conheço a mensagem que tu prega, eu posso não saber quem tu é, mas eu sei dessa mensagem. E aí então Jesus se revela e diz, eu o sou, eu falo contigo. Irmãos, esse é o ápice da mensagem. Quando Jesus finalmente se apresenta para essa mulher e diz, sou eu sou o Messias, eu sou Jesus. Ou seja, o que ela aprendeu não estava tudo errado. Em parte, sim. Mas a mensagem que ela conhecia não estava errada. E Jesus se apresenta e diz, sou eu. Sou eu que falo contigo. Bom, nisso, os discípulos chegam, interrompem a conversa, se espantam porque Jesus está falando com uma mulher, não falam sobre isso com ele. Enquanto a mulher, ela deixa o seu cântaro e vai à cidade. E a Bíblia diz que ela vai àqueles homens. E pela forma como o programa está sendo colocado aqui, eu acredito que aqueles homens, a palavra do Senhor está se referindo aos 5. Aos 5 e mais um. Né? Aos 5 maridos e mais um. Vai aqueles homens e diz, vinde comigo e vede
vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ou seja, ele tem dom profético, é um homem profeta. Será esse porventura o Cristo? Duvidando, ela pergunta. E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, em apenas 2 frases, ela consegue arrastar 6 homens à presença de Jesus. Olha a pregadora que é essa mulher. E do ventre dela começam a sair rios de água viva. Aonde que está a continuidade, Valesco? No verso 39 do capítulo 4. Vamos pular agora para o verso 39? Muitos samaritanos creem em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele é profeta. Ele sabe dos meus pecados. Né? E aí diz assim, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Não é mais porque tu disseste pra gente que ele sabe da tua vida, não é mais por tua causa. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só. É como se eles dissessem assim pra ela, no primeiro momento a gente veio porque tu disse, nós acreditamos em ti, mas agora nós o conhecemos. Irmãos, o Salvador do mundo diante dela, pedindo água, se apresentando e prometendo para ela que ela seria uma fonte, um rio de água viva. Que fonte que é essa, irmãos? O Evangelho. O poder que o Senhor nos deu de persuadir através das nossas palavras, de persuadir para o bem e não de manipular. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa levar ele ao mundo. A gente precisa trazer pessoas a Cristo. E a gente só consegue quando a gente aceita se relacionar com ele. Quando a gente se relaciona, quando a gente fala. Quando a gente dá a ele o copo de água. Só que a água, irmãos, é algo que a gente precisa várias vezes ao dia, não só uma vez. Então a gente precisa ter esse encontro, esse relacionamento com Cristo várias vezes ao dia, todos os dias. E rios de água viva sairão do nosso ventre. Amém? Eu deixo essas palavras. Quer dizer alguma coisa, querido? Não. Fala muito ele. Deixo essas palavras, você esteve com Juliana Valesco. O objetivo deste canal é levar o Evangelho a toda criatura. Estamos com agendas abertas, nos chamem, nos convide para ir para a sua igreja, para ir para o seu grupo. Aceitamos ofertas também, a gente está batalhando para comprar uma nova câmera para poder filmar os cultos e compartilhar aqui com vocês. E aceitamos orações. Por favor, deixem os seus comentários no canal, não me manda no privado, amigos. Eu mando muito para os amigos, eu tenho muitos amigos e eles me respondem no privado. Não responde no privado, responde no canal, que daí você me ajuda, compartilha com seus amigos. Fale desse nosso ministério. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco para todo sempre. Tchau!